Vamos abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 18, versículos 31 a 34. Jesus a caminho de Jerusalém. Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoje, Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34, Jesus a caminho de Jerusalém. Todos encontraram? Digam amém. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos cultuando, adorando, bendizendo, glorificando, exaltando o teu grande, sublime, excelso e poderoso nome, Pai. Recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, recebe nossas contribuições. Agora fala conosco através da tua palavra, ministra aos nossos corações, domina cada mente aqui, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Amados e queridos irmãos e ouvintes, essa passagem que acabamos de ler no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículos 31 a 34, está registrado aqui o último anúncio de Jesus Cristo acerca do seu sofrimento e morte já a caminho de Jerusalém. Essa é a terceira vez que Jesus fala com os seus discípulos de sua morte. E à medida que ele torna esse assunto mais claro, os discípulos ficam mais confusos, não entendem, não compreendem ainda o principal motivo pelo qual Jesus havia vindo à terra. Quando Jesus falou pela primeira vez a respeito da sua morte, Pedro o reprovou. Jesus falou que era necessário ele morrer e Pedro disse: tem pena de ti, Senhor. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo e não entendes as coisas que são de Deus. Na segunda vez que Jesus falou sobre o seu sofrimento e morte, os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior entre eles. Estavam ali discutindo quem era o maior entre eles. E Jesus falando da missão dele, que era necessário ele morrer na cruz do Calvário pela humanidade. E agora, irmãos, Jesus, quando fala com eles pela terceira vez, Lucas não registra isso, mas Marcos registra no capítulo 10 do seu Evangelho, versículos 35 a 45, é Tiago e João que estão buscando glórias pessoais, né? E os outros 10 ficam irritados com eles porque se sentem traídos. A mãe deles
pede que um sente à direita de Jesus e o outro à esquerda no reino dos céus. Então observa que nas 3 vezes que Jesus comunica, fala com os discípulos acerca da sua missão, de que era necessário que ele morresse, ressuscitasse, para cumprir o plano do Pai aqui na terra, os discípulos não compreendem, eles estão conversando, discutindo sobre assuntos aqui mesmo, terrenos. É interessante que nas 2 primeiras predições, Jesus havia falado sobre o que haveria de lhe acontecer. Ele morreria, ele seria crucificado, ele seria rejeitado, E agora Jesus fala sobre onde essas coisas iriam ocorrer, que era justamente na santa cidade de Jerusalém. Ele fala que ele vai morrer, vai ser crucificado em Jerusalém. Os discípulos, no entanto, pareciam cegos para o significado da cruz. Os discípulos estavam, como muitos judeus, equivocados acerca da missão de Jesus. Eles achavam que Jesus havia vindo como um Messias político, um Messias social, o que iria salvar Israel do jugo do Império Romano. E Jesus, ele não veio com essa finalidade, ele veio com a finalidade de salvar a humanidade, de morrer, de ressuscitar, para nos garantir a vida eterna. Apesar de ser um texto pequeno, com 4 versículos, esse episódio que Jesus caminha para Jerusalém, que ele comunica aos discípulos, e os discípulos não entendem que ele vai cumprir a missão de morrer e de ressuscitar, esses 4 versículos, essa caminhada de Jesus para Jerusalém, nos mostra aqui algumas verdades importantes, irmãos, e eu quero destacar 4 verdades importantes acerca de Jesus a caminho de Jerusalém para morrer, para cumprir o propósito do Pai e ressuscitar e nos garantir a salvação e a vida eterna. A primeira verdade importante que a gente aprende aqui é a determinação de Jesus. Diga comigo, a determinação de Jesus. Olha o que o texto diz aqui no versículo 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Ou seja, Jesus está determinado a ir a Jerusalém, mesmo sabendo que ele iria sofrer, que ele iria ser açoitado, que ele seria cuspido, que ele seria esbofeteado, que ele seria condenado, que ele seria crucificado e que ele seria morto. Então, a primeira verdade que a gente aprende aqui é a determinação de Jesus. Esse exemplo de Jesus, de ser determinado a cumprir o propósito do Pai, mesmo ensejando o sofrimento, é uma grande verdade para mim e para você, porque nessa vida aqui, irmãos, dentro do propósito que Deus tem estabelecido para as nossas vidas, nós também, para cumprirmos o propósito de Deus, passaremos por rejeições, por sofrimentos, passaremos por perseguições, mas o exemplo que nós temos aqui é a determinação de Jesus. Jesus estava determinado a passar tudo isso para cumprir o plano e o propósito do Pai. Eu e você
temos que estar determinados a sofrer também, a passar por lutas, por provações, para cumprir o plano, o propósito de Deus na nossa vida e Deus ser exaltado e glorificado, irmãos. O que Jesus nos alertou? No mundo tereis aflições. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, no mundo vocês vão ter aflições como eu também tive, mas sejam determinados como eu fui determinado e venci o mundo. Aleluia, irmãos. O interessante aqui é que resolutamente, determinadamente, irmãos, ele marchou para Jerusalém e para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. A cruz foi onde ele despojou os principados e potestades e glorificou o Pai, dando a sua vida em resgate da humanidade. A cruz não foi um acidente na vida de Jesus, mas foi uma agenda. Ele veio ao mundo para isso, ele veio ao mundo para morrer, irmãos, para morrer por cada um de nós. Tudo o que aconteceu com Jesus não era desconhecido dele, não era involuntário, ou seja, ele veio para morrer na cruz e ele jamais foi demovido desse plano. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi incentivado por Pedro a não aceitar isso, mas nada demoveu Jesus. Jesus estava determinado a morrer na cruz, a salvar os pecadores, a cumprir o plano e o propósito do Pai na sua vida. Meu irmão, minha irmã, como Cristo foi determinado, nós também temos que ser determinados. Há lutas, há provações, há sofrimento, há perseguições, há traições, há rejeições, mas Jesus foi determinado e ele foi até o fim. Eu e você temos que ser determinados e irmos até o fim, perseverarmos até o fim. Para quê, irmãos? Para que da mesma forma que Deus foi glorificado através de Jesus, Deus também seja glorificado através de cada um de nós. Amém, irmãos? Então a primeira verdade que a gente aprende aqui é sobre a determinação de Jesus. Jesus foi determinado. Nada demoveu Jesus de cumprir o plano e o propósito de Deus. Eu e você temos que sermos determinados. Nada pode nos demover de cumprir o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Segunda lição, ou segunda verdade importante que a gente aprende aqui, é a liderança de Jesus. Diga comigo, a liderança de Jesus. Olha comigo aqui o versículo de número 31 de novo. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas, ou tudo o que pelos profetas foi escrito. O que é que a gente observa aqui? Que verdade importante! A liderança de Jesus. O texto diz que Jesus tomou consigo os 12, ou seja, Jesus foi adiante dos seus discípulos nessa marcha para Jerusalém. Não havia em Jesus nenhum sinal de dúvida, de incredulidade, de temor. Ou seja, ele sobe a Jerusalém sabendo que vai ser perseguido, que vai ser rejeitado, que vai ser esbofeteado, que vai ser cuspido, que vai ser condenado, que vai ser morto, mas ele vai à frente como líder, como o chefe, como aquele que lidera o povo, mesmo em meio às dificuldades. Ou seja, ele tinha convicção de que estava indo a Jerusalém para cumprir
o propósito do Pai, ele estava à frente dos discípulos. Meu irmão, minha irmã, ele hoje também está à nossa frente, ele também nos lidera, ele é o nosso pastor, nesse propósito, nesse plano que Deus tem na nossa vida, e que muitas vezes nós vamos passar por lutas, por perseguições, por provações, ele continua à nossa frente, ele continua sendo o nosso pastor, ele continua nos liderando, ele continua marchando na nossa frente, ele vai à nossa frente, irmãos, ele nos conduz como bom, como perfeito, como supremo pastor, ele nos guia, irmãos, a pastos verdejantes, ele é o nosso líder, ele é o nosso modelo, ele é o nosso referencial, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso verdadeiro líder, e nesse texto se destaca a liderança de Jesus. Ele está levando os discípulos junto com ele, ele está liderando os discípulos, mesmo sabendo que ele vai sofrer, que ele vai ser perseguido, que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser condenado, que ele vai ser crucificado, que ele vai morrer, mas ele segue liderando. Meu irmão, minha irmã, mesmo passando por lutas, tribulações, aflições, vamos continuar seguindo Jesus, porque ele continua à frente, ele continua nos liderando, ele continua nos guiando, ele é o nosso bom pastor, e nós vamos chegar lá na Jerusalém celestial. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Ele nos lidera, irmãos, nessa jornada. Nós não precisamos temer os perigos, pois Jesus foi e vai à nossa frente, abrindo o caminho. Aleluia, glórias ao Senhor. Então nós aprendemos aqui já duas verdades. A primeira, a determinação de Jesus. Nada e ninguém impediu Jesus de cumprir o plano e o propósito do Pai. Ele foi determinado. Segundo, Jesus liderou os discípulos, e Jesus nos lidera, irmãos. Jesus está à nossa frente, é Ele quem nos conduz, nós somos ovelhas do seu rebanho, Ele é o nosso bom pastor. Terceira verdade que a gente aprende aqui, irmãos, é o sofrimento de Jesus. Diga comigo, o sofrimento de Jesus. Olha os versículos 32 e 33. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Observa aqui, irmãos, que o evangelista Lucas, ele enumera vários sofrimentos que Jesus enfrentaria e depois realmente enfrentou nas mãos dos gentios e nas mãos dos líderes e religiosos de Israel. O Sinédrio entregou Jesus a Pilatos, o governador romano. No pretório romano, Jesus foi escarnecido, irmãos. Jesus foi injuriado, irmãos. Jesus foi esbofeteado. Jesus foi cuspido. Zombaram de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, irmãos. Ele foi espancado, ele foi ferido, ele foi traspassado, ele foi condenado à morte, crucificado e morto. O que a gente aprende aqui? O sofrimento de Jesus. Agora eu pergunto com toda honestidade, o meu, o seu, o nosso sofrimento é maior do que o de Jesus? Se eu perguntar aqui, a maioria de nós aqui nunca recebemos uma cusparada na cara. Ninguém aqui recebeu uma coroa de espinhos
espinhos e foi cortado. A grande maioria nunca levou um tapa na cara. Ninguém aqui foi condenado à morte de cruz. Ninguém aqui recebeu pregos nas mãos e nos pés. Ninguém aqui foi furado com uma lança na lateral, no lado do corpo. Olha o sofrimento de Cristo, irmãos. O que é o meu, o seu, o nosso sofrimento, perto do sofrimento do nosso Salvador? Se nós queremos ser parecidos com Cristo, se nós queremos ter Jesus como nosso modelo, exemplo, referencial, o nosso bom, supremo, perfeito, excelente pastor, nós temos que estar disposto a sofrer também, como Cristo um dia sofreu. O escritor aos Hebreus diz que a gente ainda não sofreu até o sangue, como ele sofreu. Então nós temos aqui a determinação de Jesus. Nós temos aqui a liderança de Jesus, mas nós temos aqui o sofrimento de Jesus. A maioria dos cristãos gostam de ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a primeira parte dos evangelhos, que Jesus prega aqueles sermões lindos, como o sermão da bem-aventurança, quando Jesus cura os enfermos, quando Jesus dá vista aos cegos, quando Jesus faz paralítico andar, quando Jesus ressuscita mortos. Todos querem esse Jesus, esse evangelho de salvação, de cura, de libertação, de ressurreição. Todo mundo gosta, mas quando chega da metade para o final dos evangelhos, a maioria dos crentes não querem. Não querem ser traídos como Cristo foi, não querem ser zombados como Cristo foi, não querem ser escarnecidos como Cristo foi, não querem sofrer como Cristo sofreu. E muitos não estão dispostos a morrer por Cristo, como nossos irmãos na África, na China, na Nigéria, na Coreia, morrem pela causa do Evangelho, por Cristo Jesus. Todos querem ouvir hoje a mensagem de prosperidade, de vitória, de milagres, de bênçãos, mas não querem ouvir sobre sofrimento, sobre renúncia, sobre a cruz de Cristo. Isso também é evangelho. Cristo cura, cura. Cristo liberta, liberta. Cristo restaura, restaura. Cristo prospera, prospera. Mas em Cristo também sofremos. Em Cristo também somos traídos. Em Cristo também sofremos aflições. Em Cristo somos zombados, escarnecidos. Em Cristo passamos por aflições, irmãos. Se Cristo se dispôs a sofrer para cumprir o propósito do Pai, eu e você temos que estar dispostos também a sofrer para que o Pai seja glorificado através da nossa vida. Amém, irmãos? Quarta e última verdade. Primeira, a determinação de Jesus. Segunda, a liderança de Jesus. Terceiro, o sofrimento de Jesus. E quarto, a vitória de Jesus sobre a morte. Diga comigo, a vitória de Jesus sobre a morte. Olha de novo os versículos 32 e 33. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus, irmãos, predisse
não apenas a sua morte. Jesus citou os profetas que haviam predito, profetizado que ele iria morrer, mas Jesus também predisse ou profetizou a sua ressurreição. Ele morreu, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. Ele quebrou o poder da morte, irmãos. Ele conquistou para nós a imortalidade, a ressurreição. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, é o mesmo poder de Deus que ressuscitará aquele que um dia morreu em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. A morte agora não tem mais a última palavra, irmãos. A morte foi vencida por Cristo Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte por mim e por você. Jesus venceu a morte por nós. Ele é o primogênito daqueles que dormem em Cristo Jesus. Da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós, os que cremos em Jesus, um dia ressuscitaremos também. Se nós passarmos pela morte, um dia nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Ou seja, a vitória de Jesus sobre a morte foi a grande vitória, irmãos. A obra foi completa porque Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. Ele cumpriu o propósito do Pai. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores. Ele levou sobre si ali na cruz do Calvário. Ele disse: está consumado, tetelestai, está consumado. Mas ao terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele nos garantiu a vida eterna. Aleluia, glórias ao Senhor. São 4 verdades aqui, irmãos. A determinação de Jesus. Ele foi determinado em cumprir o plano, o propósito do Pai, nada o demoveu. Ele liderou os discípulos, ele foi um líder, o grande líder, e é até hoje o grande líder, irmãos. Ele sofreu por amor a mim e a você, sofreu para cumprir o propósito do Pai, e ele venceu a morte, ele ressuscitou. Agora é interessante o versículo 34, eu concluo esse estudo. O texto diz que eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então, o que a gente vê e aprende aqui na conclusão? Que muitas vezes, irmãos, no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, a gente passa por momentos, por situações que na hora a gente não entende, a gente não compreende, parece que está encoberto. Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou vivenciando essas coisas? E a gente esquece que Jesus está à nossa frente, que Ele é o bom pastor, que Ele está liderando. O que Ele faz, às vezes a gente não sabe agora, mas lá na frente a gente vai saber. Depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos entenderam tudo isso daqui, tudo que Jesus falava, que eles não entendiam naquela época. Vai chegar uma hora que o que eu e você estamos passando agora e a gente não entende, vai chegar uma hora lá na frente que a gente vai olhar para trás. Agora eu estou entendendo, o caminho de Deus é perfeito, o Senhor é o nosso pastor, Ele nos conduz em pasto verdejante, Ele sempre nos leva ao melhor, à bênção, ao milagre, à vitória. Essa luta, essa tribulação, esse momento presente, essas aflições, nem se compara com aquilo que há de ser revelado. Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está
está nos moldando, nos aperfeiçoando, mas nós temos que ser determinados como Jesus, nós temos que crer que Ele é o nosso pastor, Ele está nos liderando, nós temos que entender que o sofrimento faz parte da vida cristã, mas que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele é o onipotente, para Ele nada é impossível, Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem poder de mudar as situações, reverter os quadros e glorificar o nome dEle através da nossa vida. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Que através desse estudo, irmãos, nós sejamos abençoados, edificados, fortalecidos e que continuemos determinados. Deus tem um plano na minha vida, um propósito, e assim como Jesus foi até o fim, eu também vou, no nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Nós temos que entender que nessa caminhada não estamos sozinhos, Ele está à nossa frente. Ele é o bom pastor, Jesus é o grande pastor. Temos que entender que nessa caminhada tem sofrimento, tem aflição. Ele mesmo alertou, no mundo tereis aflições, tereis sofrimentos, mas tem de bom ânimo. Eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci o diabo, eu venci o mundo, eu ressuscitei, todo o poder me foi dado no céu e na terra, aleluia. Vamos em frente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Pai, obrigado. São apenas 4 versículos, mas que nos trazem verdades tão importantes. Queremos, Pai, seguir o exemplo de Jesus e sermos determinados, Pai, até o fim, no cumprimento do Teu plano, do Teu propósito em nossas vidas, Pai. Queremos, Pai amado, cada dia mais ser liderados pelo nosso bom pastor que é Jesus. Queremos, como ovelhas, seguir o bom pastor, Pai. Ó Deus, sabemos que nessa caminhada, Jesus, o bom pastor, está à frente, está nos liderando, está nos conduzindo a pastos verdejantes. Sabemos que passaremos por sofrimento, porque Jesus passou, e se Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo, nós também vamos passar, mas sabemos que Ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado, ressuscitou e nos garantiu a salvação e a vida eterna, Pai. Que nós possamos continuar a nossa caminhada pela fé, confiando no Senhor, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Só quem foi abençoado, dá aquele glória a Deus. Glória a Deus. Senta 2 minutinhos, já vamos encerrar. Você que nos assistiu nas redes sociais, que Deus te abençoe, que você seja determinado como Jesus, que você continue sendo liderado por Jesus, que você esteja disposto a sofrer por Jesus, mas que você saiba que Jesus venceu por você e é Ele quem nos garante a salvação e a vida eterna. Que você tenha um restante de noite de terça-feira abençoado na presença do Senhor e uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Deus te abençoe e a tua família em nome de Jesus.